virá. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o nome de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador ou aceita o dom de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meu bem. Glória a Deus. Encerrar nessa presença? Amém. Amém. Já tem. Pastor, que horas tem aí? 19h36. É até hoje só, irmãos. É até 8. É. Vamos orar. O culto todo, é até 8 só. Então, encerrar. Amém. Encerrar com oração. Vamos sim. Glória a Deus. Estamos aqui louvando e exaltando o seu santo nome. Apesar dos problemas da vida, das oposições, mas estamos aqui louvando e glorificando o nome desse Deus, que é maravilhoso, que é justo e bom e verdadeiro, que nos trazia de pé. Oremos para o encerramento, primeira apresentação. Orar. Oremos. Eterno e grandioso Deus, amado Pai, Deus supremo, Deus eterno, Deus bendito, Deus amado, Deus glorioso. Senhor dos exércitos, somos gratos a Ti, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, pelo que vai fazer, Senhor, pela Tua misericórdia de nos trazer de pé, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo e amado nome, Pai. Abençoa cada um do Teu servos que aqui está presente, que não puderam vir, Senhor Deus. Ajuda nas nossas problemas de saúde, Pai. Fortalece cada vez mais a nossa fé, Senhor Deus. E mais uma vez eu te rogo, Senhor, pela nossa mãe velha, pelos irmãos que estão enfermos, Senhor. Derrama a tua misericórdia, teu bálsamo da cura sobre eles, meu Pai. Ó Deus glorioso, vai de encontro também aos missionários, Em nome de Jesus. os pastores que estão, Senhor, nos quatro cantos deste país, Senhor Deus. Levando a tua palavra. E muitas vezes são impedidos, Senhor, de falar. Mas repreende todo empecilho que venha ter diante da tua palavra, Pai. Fortalece a cada missionário, fortalece cada pastor, Pai. Nos países mais distantes. Leva, Senhor, teu consolo, teu abraço e a tua misericórdia sobre eles, Senhor. Ajudando e amparando, livrando de todo mal, meu Pai. É em nome do teu Filho amado, eu vos imploro, eu vos suplico, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos, saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Os irmãos estão felizes. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui chegando no último estudo desta série de Eclesiologia e hoje nós vamos falar sobre o destino da igreja. Na próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir, nós falaremos sobre as 5 características de um verdadeiro cristão para fechar esses estudos e depois disso a gente já começa com mais 17 estudos sobre Deus, depois 17 sobre Jesus, 17 sobre o Espírito Santo e assim vai. Até Jesus voltar a gente vai estudando Amém. e aprendendo e colocando em prática. Amém? Amém. Estamos aproveitando também para transmitir esse estudo e depois transmitir no TikTok e também depois vai para o Instagram da congregação. Amém? Amém. Vamos seguir. Uma pergunta para a classe. E aqui vai. Nós falaremos de 3 aspectos marcantes hoje que apontam o caminho que a igreja precisa percorrer e que levam ao seu destino final. A primeira pergunta para pelo pecado.
Se Jesus disser que o céu é lá em Glória do Goitá, e ele estiver lá, é céu ou não é? É. Porque o céu não é o local, o céu é onde Jesus está. Amém? Amém. O céu é onde Deus está. Novos céus e novas terras. Onde ele está, não, o novo céu. Agora tem 3 aspectos que são marcantes, que apontam o caminho da igreja, que a igreja precisa percorrer para levar ao seu destino final. Que caminhos são esses? Primeiro, a igreja é o céu. Mas o destino da igreja é a sua reconciliação com Deus. Porque antes de tudo, o homem tem que ir à presença de Deus. Pelas seguintes razões. O homem estava afastado de Deus. Nós vamos checar as referências já. O homem estava separado de Deus. E o homem estava morto por causa do seu pecado. Se não houvesse reconciliação, não haveria a resposta que vocês me deram no começo da pergunta. Só existe céu porque houve reconciliação. Aleluia. E essa reconciliação teve por iniciativa de quem? Quem teve a iniciativa de buscar essa reconciliação do homem? Deus. Vamos conferir isso. Vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Gálatas, Efésios capítulo 2, versículos 2 a 3. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o desafio da ira, como os outros também. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? Estávamos afastados de Deus. Vamos conferir, vamos endossar esse ponto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 e 15. 13 ao 15. E faça como Alain. Achou, encheu o pulso, leia. Portanto, cingindo os ombros do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Não vos conformeis a esse cara. Tem mais um não? Não. Tem. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Não vos conformeis às concupiscências anteriores da vossa ignorância, mas sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o destino da igreja é a reconciliação com Deus, por causa de três seguintes razões. O homem estava afastado de Deus. Segundo, o homem estava separado de Deus. Vamos lá para Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Quem achou, pode ler. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. As vossas iniquidades têm separação entre vós e Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, na minha tradução diz, ele não vos ouvirá. Ou seja, o homem estava afastado. É por isso que nós não acreditamos, é por isso que nós pregamos veementemente que o livre-arbítrio, porque há uma diferença entre livre-arbítrio e livre vontade. O homem tem, depois da queda, depois de Adão caído, o homem tem livre vontade. E a livre vontade do homem é fazer as inclinações da sua carne, ou quando se converte, fazer do seu espírito. Mas ele não tem como ter mais livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O homem está limpo do bem e do mal. Ele não estava contaminado pelo mal. Assim que foi criado, Deus disse a ele: domina sobre tudo, come de tudo. Agora só não come da árvore da ciência do bem e do mal. O homem ali tinha poder de escolha. O homem mandava no animal e Deus não desmandava ele. O homem mandava
nas plantas e Deus não desmandava ele, porque Deus deu a ele a autoridade para governar sobre tudo. Só lhe proibiu uma única coisa: comer do fruto da ciência do bem e do mal, porque ele disse: no dia que comerdes, certamente morrerás. Você desobedece, peca e acabou. Então ali ali o homem era salvo pelas obras, e ali o homem tinha livre arbítrio. Porque o arbítrio livre que o homem aqui na terra pensa que tem, no fim das contas ele não tem, porque ele dá lugar à sua carne. A sua carne é seu senhor, o diabo é o seu senhor. A decisão dele é com base nas suas inclinações pecaminosas. Então, nas suas inclinações, uma vez cometidas, uma vez que todos vieram de Adão, não tem como o homem tomar uma decisão ponderando um lado e do outro, porque ele vai se inclinar por aquilo que ele der lugar, e aquilo que ele dá lugar domina sobre ele. Então, por isso que o homem não tem livre-arbítrio, ele tem uma livre vontade com base nas suas inclinações. Se ele deu lugar à carne, então a carne vai cumprir os desejos dela através da sua livre vontade. Olha aqui o que é que você tem liberdade para escolher entre carne e entre espírito. E você só escolhe espírito quando Deus te escolhe primeiro. Porque aí você é salvo, resgatado, aí você tem que lutar contra a carne através do espírito. Amém? Amém. Então, o homem estava separado de Deus, morto nos seus delitos e pecados. Responda: como é que, se Deus é vida e o homem estava morto, como é que pode o morto escolher? Eu quero aceitar a Jesus. Se ele só se inclina para o mundo, se por natureza ele está morto, se por natureza ele está jogado no inferno, ele está vivendo o inferno nesta terra. Do mesmo jeito que a igreja prova o céu nesta terra porque tem Jesus, o homem sem Cristo prova o inferno nesta terra. Por quê? Porque o inferno já começa por não ter Jesus. Amém? Amém. Terceiro ponto: o homem estava morto por causa do pecado. Efésios 2:1, vamos lá? Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Sem pressão, Mary foi mais rápido do que até a palavra rapidinho. Já viu aqui? Já está vendo? Sem pressão, não pressione Mary, não. Não pressione não. Se pressionar, ela trava. Amém? Agora tem um detalhe: o destino da igreja também é o mundo. O destino da igreja é a reconciliação com Deus, já está reconciliado com Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, foi alcançado por Ele. Ele levantou alguém para falar do seu amor para você, e essa fala gerou fé no seu coração, porque Ele gerou fé no teu coração. Aí você não resistiu, levantou o braço e disse: eu quero. E quando você disse eu quero, você está justificado, regenerado, convertido, justificado. Agora está no processo de santificação, que vai terminar com a glorificação. Amém. Ou seja, você está vivo. Enquanto aqui na terra você estiver, você tem como destino da igreja o mundo. Fazendo o que no mundo? Evangelizando o mundo. Fazendo a diferença neste mundo. Tendo a visão evangelística da igreja. A igreja precisa olhar para o mundo como o destino do amor o destino para mostrar o amor de Deus. Segundo, a vida social da igreja. A sua vida, quando eu falo vida, não é só ação social, é a vida social da igreja. O que nós somos na sociedade diz muito do que nós cremos. Diz muito daquilo que nós professamos. Quando nós recebemos uma notícia, quando nós pegue você e comece a viajar, compare o você de agora com o você diante de Cristo. Claro, os mais adolescentes, que já tiveram o privilégio de, quando nascer, ter recebido a palavra mais cedo, não enfrentaram os problemas que nós enfrentamos lá atrás. E não reclame, agradeça. Agradeça, não reclame não. Porque eu quiser, ainda bem que eu me converti com 16 anos, ainda só perdi 15, né? Só perdi 15.
né? Quem tem o privilégio de nascer no lar evangélico, ser evangélico, ser educado, não é levado para a igreja, é educado, ele tem a possibilidade de crescer com mais princípios e valores bem estabelecidos. Seus pais eram evangélicos? Oi? Seus pais eram evangélicos? Não, lá em casa eu fui o primeiro. Fui o primeiro, um ano depois foi minha irmã. No segundo ano, no culto e ação de graça que eu dei pelo meu aniversário, minha mãe se converteu. E por último foi o meu irmão. Foi assim, ó, de 1997 até 2000, a minha casa estava salva. Amém. Amém? Amém. Visão social da igreja, ou seja, o que a igreja vive no mundo, ela precisa influenciar tanto nas ações como no comportamento. E a visão missionária da igreja. A igreja, e na visão missionária da igreja, qual é o destino dela? É atingir o quê? O mundo. Na visão evangelística, é pregar o evangelho aonde? No mundo. Na visão social da igreja, o objetivo de alcançar aqueles que estão precisando de uma ação de Deus através de um projeto social, de uma ação compartilhada, de um bem ao próximo, é para fazer para quem? O mundo. Então o destino da igreja também é o mundo, mas não para ser passiva e o mundo lhe influenciar, mas para ser ativa e ela influenciar o mundo. E de anunciar. E ela anunciar, quando eu falo influenciar no mundo, eu não estou dizendo que a igreja tem que influenciar na política do mundo. Ela tem que se vestir no paletó de um político para influenciar. Tem muitos pastores, muitos líderes religiosos que estão anunciando que a igreja precisa influenciar o mundo. Aí o pastor se candidata. Primeiro que quando é uma opinião pessoal com base no que diz respeito à palavra de Deus e no que diz respeito à vocação. Não é uma doutrina. Eu estou falando agora uma opinião de Rinaldo com base no que eu estudei na Bíblia até hoje, essa vida toda. Quando eu abro mão do ministério pastoral para assumir a função de governador do estado, estou falando governador, nem vereador, nem prefeito, nem coisa, de um político, governador do estado, eu estou abrindo mão da vocação celestial por causa de interesses partidários e humanos e terráqueos. Eu digo pastor, tá? Claro, se a igreja tem um irmão ativo ou uma irmã ativa que tem uma visão com esses três pilares aqui, que gosta de trabalhar no social, não tem nenhum problema da igreja abençoá-lo e deixá-lo trabalhar para representar, porque quer queira, quer não, lá dentro tem gente que vai de encontro e vai ter que lutar contra o evangelho, e a gente vai lá colocar a nossa contribuição. Mas pastores têm uma missão. Pastor é vocação. Pastor, ele tem um rebanho para tratar. Muitas pessoas usam o ministério para colocar o PR ponto antes do nome para ganhar status. Pastor não é status não, igreja. Pastor é claro, pastor é ovelha, viu? Presta atenção no que eu vou dizer agora para dizer que pastor é lobo. Mas o pastor é como aqueles filmes, comparando com o animal da selva, é um lobo solitário. É aquele que tem que estar pronto para ser médico, é aquele que tem que estar pronto para ser enfermeiro, é aquele que tem que estar pronto para ser arquiteto, é aquele que tem que estar pronto para ser pedreiro, é aquele que tem que estar pronto para ser ajudante pedreiro, é aquele que tem que estar pronto para ensinar, é aquele que tem que estar pronto para ouvir. E muitas vezes o pastor ele mal prega, ele só ouve. Só ouve. Ele tem um rebanho para tratar, aí acha pouco, vai ser candidato, porque usa o nome PR, porque o mundo e o Brasil principalmente tem um bando de ovelhas cegas que não leem Bíblia, mas que a palavra do seu pastor é a verdade e acabou-se, segue ele e pronto. E ele tem os votos, e ele ganha, e os seus interesses estão acima dos interesses de Deus. Aquela mensagem que Jesus disse para o jovem: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois tu vem e segue-me. Se ele falar para um pastor desse de igreja de caça-níquel, cheio de dinheiro, eu duvido que eles joguem tudo para o alto para servir a Jesus. Mas é que o dom que Deus deu a ele, O dom está usado para catequizar ovelhinhas. E quando eu digo catequizar, é que ela execute o que ele prega. Muitas das coisas que aconteciam antes da reforma protestante.
os padres da Igreja Católica na época, a Bíblia só estava em latim e só eles tinham acesso. O que eles ensinavam era a lei, a palavra da igreja era a lei. E foi contra isso que Martinho Lutero protestou, brigou junto com outros reformadores, e aí traduziram a Bíblia na linguagem alemã, para que o povo tivesse acesso à Bíblia. Mas hoje nós temos povo com acesso à Bíblia, querendo ser escravo de pastores de seus próprios ventres, como diz a palavra. Um aluno queria falar. Jesus diz que o céu não pode servir a dois senhores. Ou serve a um ou serve a outro. Né? A igreja tem uma relação comum. Tem sim. A igreja precisa influenciar o mundo. A igreja tem uma relação com a política. A igreja precisa influenciar positivamente na polícia. Na política. Na polícia não. Na polícia já influencia o Marinho lá. Na polícia já influencia. Calixto. Marinho é pra gente. Se chegar lá dizendo, quero falar com o Michel Marinho, tem não. É Calixto. Calixto trabalhador. Mas o que é que acontece? A igreja tem que influenciar na política, mas ela não pode se misturar com ela. Existe uma separação entre igreja e Estado. Por isso que a Bíblia, por isso que eu sou contra, nós somos contra, e a igreja não pode dizer que tem que converter o Brasil numa nação evangélica no que diz respeito à institucionalidade. Não pode. A igreja não pode ser dona de uma nação. A igreja, ela influencia politicamente para pregar o evangelho. O que é que ela tem que brigar para ter a política? Liberdade religiosa, liberdade de culto e liberdade para proclamar a sua mensagem. É para isso que a igreja tem. A igreja tem que brigar para que as decisões políticas sejam justas, que alcance ricos e pobres, que haja boa divisão de renda, que haja deliberação, que haja equidade, igualdade, justiça. É isso, e é por isso que a igreja tem que brigar. Ela tem que lutar contra a injustiça, ela tem que lutar contra os desmandos dos políticos, ela tem que lutar contra leis que são injustas, e não só leis que afetam a igreja. O que a gente vê hoje, principalmente no período de pandemia, é igrejas lutando pelos seus interesses como igreja. Claro, se está na Constituição e tem como defender, tem como, mas a igreja precisa brigar também tem que protestar contra decisões injustas. Ela tem que brigar por isso, mas ela tem um limite, e o limite dela é fazer a parte dela como igreja, fazendo certo e protestando contra o erro, e não pegar ela e dizer assim, a partir de agora, tudo que é membro aqui eu vou começar a colocar aqui dentro, na política, e vai ficar misturado. Aí a igreja começa a entregar púlpito para prefeito, começa a entregar púlpito para governador, começa a colocar, aí dá honra a quem tem honra, no reino de Deus. Aí não, chegou o governador do estado, está aqui na igreja, ele vai sentar como você senta. O púlpito não é dele não, porque na igreja ele é ovelha. Quem sobe no púlpito é aquele que Deus chamou para levar a sua mensagem para a igreja. O problema é que a gente está numa salada tão grande nesse Brasil que a gente não sabe, tem muita gente que diz que Deus o chamou. Aí que a gente fica se perguntando, será que foi Deus mesmo? Mas vamos lá. O destino da igreja é o céu, e aqui vem duas perguntas. A primeira é, quem não vai para o céu? Todos aqueles que têm uma disposição mental reprovável. Como vê isso? Romanos 1, 26 ao 33. Se estão metendo pau em mim aí, fique tranquilo, viu? Romanos 1, do 26 ao 33. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Até o 33, viu? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim procedem. Só vai até o 32, e o 33 é o capítulo 2, versículo 1. Vai até o primeiro, capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Agora vamos lá, segunda parte. Todos os que estão nas trevas de uma vida sem Deus. Então não adianta, todos aqueles que têm uma disposição mental reprovável, são todos aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus. E essa é a mensagem que a gente não pode calar. Sem Jesus não tem céu. Ponto. Sem Jesus não tem reconciliação com Deus. Ah, mas e se? E se? Não. Sem Jesus não tem céu. E se eu estou numa situação que o cara nunca ouviu falar de Jesus? Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a sua grandeza. O homem é indesculpável, independente de qualquer coisa. Segundo, todos que estão nas trevas de uma vida sem Deus. Lembrando, eu falei que sem Jesus já se vive o inferno. Então, todos os homens que estão sem Deus, eles estão em trevas. Vamos ver isso, Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 19. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há deles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometer toda a impureza. Toda a impureza. Terceiro ponto, todos os que vivem uma vida moralmente depravada. Moralmente depravada. Todo e qualquer que vive uma vida moralmente depravada. E quem é que define a moral? A palavra de Deus. A santidade de Deus. Todos aqueles que vivem contrários à vontade de Deus estabelecida na sua palavra, vivem uma vida moralmente depravada. Vamos ver isso? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém. E quarto e último ponto, todos os covardes que não têm coragem de sofrer pelo nome de Jesus, os incrédulos, os abomináveis que mancham sua vida adorando a besta, os idólatras que adoram falsos deuses, principalmente a besta, e os mentirosos que negam que Jesus é o Cristo. Observe que tem um desses aí que são os covardes que não têm coragem de sofrer pelo nome de Jesus. São aqueles que lançam a mão no arado e olham para trás. Esses são os covardes. Eles não vão para o céu. Para você dizer quem é aquele que se afasta, não. Quem é aquele que se afasta, já jogou, lançou a mão no arado, olhou para trás. Todos aqueles que são sufocados por esse mundo, porque o Evangelho é muita pressão.
No evangelho, eu sabia que ia ter dificuldade, mas não era tanta não. Tem calma, varão. Não é assim não. Vai ser fácil não. Não vai ser. E o que eu fico feliz em relação à leitura das Escrituras é que Jesus em nenhum momento prometeu a facilidade que muitos pastores vendem para ganhar dinheiro. Ele não prometeu as facilidades. Tem muita igreja vendendo uma facilidade que não está na Bíblia. Nós temos trabalhado recentemente nas redes sociais colocando algumas palavras polêmicas, né? Algumas questões, algumas perguntas que a gente tem colocado e tem vindo e a gente tem respondido. E recentemente eu coloquei no TikTok, até hoje está rodando, já faz uma semana já e já está rodando, todo dia tem comentário em cima dela. E o grande objetivo é que muitas vezes das respostas que vêm para mim, principalmente daqueles que, como assim eu já fui uma vez, em vez de vir e perguntar ou discordar com a educação, não, chegam batendo, jogando pedra. E chegam jogando pedra cheios de razão. Por quê? Porque foram educados com aquela interpretação. Onde é que na Bíblia está dizendo, por exemplo, para a gente colocar aqui, que homem tem que andar, tem que viver a vida de calça comprida e a mulher tem que ser de saia? Porque se não for assim, ele não é crente. Não existe isso. O texto diz ordem e decência. E essa ordem e decência lembra também aquele texto de Paulo, quando ele fala, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Existe uma relação pessoal entre o homem e o Espírito Santo de Deus. Então você que é sensível a Deus, que ora, que fala com Deus, que conversa com Deus, você sente quando alguma coisa está fora da decência e fora da ordem. Então não existe eu, como um pastor, como um líder, impor que você tem que se vestir da forma que eu acho que o padrão cristão é esse. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia ensina. E nós temos que aprender e colocar em prática uma vez por todas, que não é a interpretação do pastor A, do pastor B e do pastor C que é a mais agradável, não. A gente tem que pegar a interpretação do pastor A, do pastor B e do pastor C e fazer a seguinte questão: eles estão interpretando à luz das Escrituras ou estão interpretando como eles querem? Porque foi com base nisso que a igreja condenou o que a Bíblia não condena, desde o primeiro século, desde quando Nero, desde quando o imperador romano viu que a igreja poderia ser um chamariz para ele ganhar mais dinheiro e tomar conta de tudo, porque se ele tem a igreja, ele tem todo o restante do povo na mão. E aí ele invadiu a igreja, e quando invadiu a igreja, colocou as suas leis em cima da lei da igreja, em cima da Bíblia, coisas que os fariseus faziam na época de Jesus. Colocavam um fardo que nem eles mesmos moviam o olho para levantar esse fardo. Então, não pode. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente precisa. Por isso que nós vamos trabalhar sempre para que os irmãos cada vez mais tenham um desejo de ler, de buscar, de aprender, de estudar. Porque no dia que eu, Linaldo, Deus me perdoe e Deus não me deixe que isso aconteça nunca. No dia que eu, Linaldo, for atingido por um espírito de orgulho e vaidade, ao ponto de chegar para você e pregar uma heresia, vocês vão me tirar do púlpito na hora. Porque este é o dever de uma igreja bereana, que lê e confere se o pregador está ensinando de acordo com a palavra. A preferência de Linaldo serve para Linaldo e sua família. E olha, minha preferência muitas vezes a esposa nem quer, que ela tenha dela. E a preferência dela muitas vezes eu não gosto, mas eu respeito, que é a preferência dela. Minha filha é pequenininha, a preferência dela é a minha e da mãe. Mas ela vai crescer. E ela vai ter suas próprias preferências. O que é que a gente tem que sujeitar? A preferência da minha esposa, a minha preferência e a preferência da minha filha, a palavra de Deus. Você pode ir nisso aqui, igreja. Dentro disso aqui. Fora disso aqui, você está fora. Aí muitas pessoas dizem assim, mas pastor, se o senhor ensinar isso, a igreja vai virar banda voou. O que é banda voou? Se você está ensinando a palavra de Deus corretamente,
E a pessoa vai viver a palavra de Deus corretamente, porque vai fazer o que a Bíblia está escrito, e não aquela prisão que a igreja de muitos anos colocou sobre ela. Não é banda voou, é viver o que está na palavra. Tem gente que se aproveita disso? Tem, mas vai revelar quem é, porque a palavra vai mostrar que ele está totalmente errado, ou ela está totalmente errada. A palavra é o nosso balizador. Imagina se depois eu ensinar que tem trajes que a Bíblia não fala que as roupas são assim. Aí no outro dia eu venho pregar na igreja de sunga. Onde é que está a ordem e a decência aí? Pode dizer, não chame nem o SAMU, chame o hospital Ulisses Pernambucano, para me vir com camisa de força, marinha policial, chama logo uma viatura, junto com o Ulisses Pernambucano, os psiquiatras, que dizem assim, leva, pastor, que ele está doido. Porque fere a ordem e a decência, irmão. Onde é que se usa sunga? Na praia. E nem toda praia, nem com todo tipo de gente. Por quê? Porque você vai se precaver, você vai fazer, vou levar um plano A, se só tiver eu e minha família, pouca gente, eu vou lá e gosto de usar. Se tiver muita gente, opa, mas vai muito de você com Deus. Só não pode ferir o que está aqui, ó, nas escrituras. Amém? Amém. Oi, Gabriel. O que foi, Gabriel? Tu ia falar? Mas tá, o cara que queria falar. Pastor, Fala. essa é a palavra, ser simples como uma pomba. É que eu gostei. Ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Olha, será que os dois estão conectados. Quer que uma pomba. Olha que coisa linda. A serpente, quando ela vai atravessar qualquer via ou qualquer lugar, ela está sempre atenta aos movimentos. Ela sempre olha de um lado para o outro para saber se ela vai ser comida por um bicho ou se ela estiver numa estrada, ela vai ser atropelada. Não pense que ela vai atravessar uma rua sem ver as coisas, não. Ela é prudente. Ela arma o bote e espera a hora certa para dar o bote dela. E ela só dá bote certeiro. Só não pega certeiro se for milagre. Mas ela só dá bote certeiro. Ela é prudente. Ela espera a hora certa para tomar a ação que ela julga correta. Isso é prudência. E onde é que está a simplicidade da pomba? A pomba não consegue olhar para dois alvos ao mesmo tempo. Ela só olha para um alvo. Você, irmã Lúcia, está olhando para mim, mas seu olho tem visão periférica. A senhora olha o que está ao seu redor, assim, ó. E aqui, ó. A senhora tem visão periférica. A pomba não tem essa visão. Ela só olha para um lugar. Ela só olha para um lugar. A visão dela é simples. Segundo, a pomba só tem um macho. E a pomba macho só tem uma fêmea. Quando ambos morrem, eles ficam sozinhos. Assim. Chegou ao ponto até de adoecer muitas vezes e morrer junto depois. A pomba só tem um macho. E com ele é para o resto da vida. Se ele morreu, ela acabou-se. Ela fica sozinha. Então, olha, única visão e único dono. Essa é a simplicidade que a Bíblia está falando. Mas falando espiritualmente. É. Então, quando ela diz ser de simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Discernimento, única visão e único dono. Como é que a igreja muitas vezes ensinava sobre isso? A roupa era a simplicidade e a prudência para saber se vestir. Tem alguma coisa a ver? Tem. E se eu sou prudente e tenho discernimento? Olho para Jesus e estou olhando para o reino, nessa relação ele vai me dizer o que é prudente, o que é decente, o que não é, mas não pode ser uma imposição minha ali na aula. Eu não posso impor isso para você, porque eu acho que a igreja tinha que ser desta forma. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo que tem gente se coçando. Fala. Cibulino, como diz no passado, cibulino todinho, fala. O apóstolo Paulo, ele disse, tudo eu posso, Mas nem tudo me convém. É. E aí, nesse tudo me convém, entra contexto de onde você vive. Existe a fraqueza de muitos irmãos. Porque o que é que Paulo disse? Se meu irmão se escandalizar porque eu como carne, eu nunca mais vou comer carne. Até que ele fique sábio e entenda que foi uma bobagem o que ele pensava. Então, contexto,
vida social, vizinhança, o dia a dia, as pessoas com quem você trabalha. Tem muita gente que convive com você e não tem a mente madura que você tem. E por amor a elas, você precisa ceder. Porque no reino de Deus não importa estar certo, importa viver em paz. E estar certo quando esse viver em paz conflita com a sua fé. Mas no mais, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É isso. Mas não é uma imposição da igreja. A partir de agora a igreja determina que se não vier com a roupa tal, você não entra para cultuar. Isso está errado, né? Pode ser assim. Mas uma igreja que conhece a palavra é uma igreja que sabe se vestir, que sabe andar, que sabe chegar, que sabe sair, sem pastor nenhum impor. Porque ela sabe se vestir para ter decência e ordem, ela sabe andar, ela sabe falar, ela sabe conviver, ela sente a dor do outro, e ela não vai se preocupar com legalismos, que isso atrapalha a vida do cristão. O legalismo faz com que você só olhe a trave, o cisco que está no olho do teu irmão, e não observe a trave gigante que está diante do irmão. É isso. E quem vai para o céu? Para a gente fechar, né? Tem que fechar. Os que conhecem e guardam a palavra de Deus. Só esqueci de botar a referência do texto aqui, mas nada do que estou falando aqui está fora do texto, mas eu vou mandar para você. Os que morrem no Senhor, os que guardam a vida de Cristo com vida santa, os que aguardam a vida de Cristo com vida santa. Aí vem a pergunta. Aí não vem a pergunta, faça a pergunta contrária ao texto. Os que não têm a vida santa, não aguardam a vida de Cristo. Amém? Os que são convidados às ceias das bodas do Cordeiro, os que participam da primeira ressurreição, os que participam da primeira ressurreição, os irmãos entendem o que? O que é participar da primeira ressurreição? A primeira chamada. Oi? A primeira chamada. E onde é que está a primeira chamada? Quando aceita o evangelho. Que ressuscitou lá, ó. Domingo a gente estava comemorando o culto da ressurreição. Foi a primeira ressurreição. As primícias, aqui ó, são aqueles que nasceram em Cristo. Você é o que participa da primeira ressurreição, porque Jesus mora em você. Se um dia alguém lhe perguntar, você participa da primeira ressurreição, levanta a mão para o céu, estufa o peito e diz: eu participo, e dá o que no final, Marinho? Glória! Eita! Acorda nesse glória, Marinho! Em nome de Jesus! E os que atendem à exortação deste livro, a Bíblia, é Apocalipse 22, 7. Que é Apocalipse. Apocalipse. Eis que venho rapidamente, abençoado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Acabou-se. Amém? Os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, 22, 14. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendente. Foi no 16, é no 14. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar aos portões pela porta. Conclusão: o destino final da igreja é a eternidade com Cristo no céu, juntamente com os santos que já morreram e estão com Cristo. Amém? O meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E o seu? Por isso que, quando um cristão morre aqui na terra, nós devemos sentir pelos parentes que ficam, mas não por ele ou ela que vai.
porque ele e ela que vai estão guardados, garantidos e estão melhores que você. Sabe por quê? Porque primeiro, eles não vão sofrer as dores que você sofre enquanto está vivo. Eles não vão sofrer um assalto que a gente está sujeito enquanto está vivo. Eles não vão sofrer as intempéries da política, de vírus, de pandemia que você vai sofrer. Ele já está descansando no poder de Deus. Amém. Hein? Já está deleitando-se no descanso, só esperando a trombeta. E a Bíblia diz o quê? Que os mortos ressuscitarão primeiro. Trombeta tocou, ressuscitar. Chegou a hora de viver eternamente com o papai, face a face. Fale, meu diabo! Alan. Aí o senhor fala para a irmã lá da igreja, o nome dela, tem medo de partir? Ela vai ficar. Ela disse que prefere ficar aqui, mas se ela aqui está doente, eu fico no remédio. Não quer não. Amém, meus irmãos? Encerramos aqui a nossa série de estudos sobre a igreja. Vamos falar de semana que vem sobre os cristãos, a característica dos cristãos que nasceram de novo, que são 5 características, coisa rápida, a gente mata isso rapidinho. E depois a gente começa uma série de estudos um pouco mais que vão exigir um pouco mais da gente. Mais difíceis. Vai exigir mais um pouquinho. Porque a gente vai perguntar, a gente vai fazer 17 estudos sobre a teologia de Deus. Quem é Deus, os atributos, seu pensamento, sua vontade. Aí a gente vai esmiuçar 17 estudos sobre Deus. Depois a gente vai só sobre o Filho. Onde ele foi prescrito, onde foi colocado, antes de vir à terra ele estava onde, e depois da terra para onde foi, qual o estágio, tudo isso, quais são os sacerdócios, o que é que ele dá a missão, tudo. Depois a gente vai para o Espírito Santo. É doutrina em cima de doutrina. Agora não é mais leitão. Não é mais leitinho de pera não, viu? Agora é um pouquinho mais de mocotó, mas Deus. Agora não é leitinho, não, é pãozinho. É o pãozinho quente com leitinho do lado, porque a gente não vai correr. Porque para que a gente vai correr se a gente vai para o céu, todo mundo junto? Se não der para dar um estudo completo numa quarta, deixa ele terminado ali e termina ele na outra quarta. Mas a gente só sai dele quando a gente quando chegar na conclusão. Amém? Não vou dar estudo com pressa, porque eu sei que ele exige um pouco mais, e aí é onde começam as dúvidas. Se eu falar uma coisinha aqui e vocês tiverem dúvidas, a gente para tirar tudo. A minha idade já não. É isso. Computador, vai. Se o estudo tiver 3 pontos e a conclusão, e a gente começou a introdução e ficou no primeiro ponto, não tem problema não. Ei, Maria, não está mais idade. Semana que vem, na semana seguinte, a gente vai para o segundo ponto. Amém? Amém, Lúcia. Olhe, já temos a primeira pregadora do mês de maio. A nossa irmã Nádia estará sendo preparada para pregar no mês de maio. A partir de olhe. Não estou preparada ainda. Mas vai preparar, que a senhora não está estudando, vai ficar somente sentadinha, não. Vai sim. Pastor não, viu? Bota para cantar.